destaques, todos estão juntos agora, e trazer uma informação que acontece nesse momento. Pelo menos 24 ônibus foram incendiados no Rio de Janeiro depois da morte do sobrinho do miliciano Zinho. Matheus da Silva Rezende, de 24 anos, ele foi baleado em uma troca de tiros com a polícia ali em Santa Cruz, que fica na zona oeste do Rio. Até o momento, o Centro de Operações confirmou incêndios em 5 pontos da cidade. Então, os bairros estão sofrendo muito com esses incêndios por conta desse caos aí no transporte de ônibus que são incendiados. Várias regiões foram afetadas por conta disso. Olha só, tem ali, apenas algumas linhas estariam circulando, por exemplo, a linha 13, linha 25, linha 22. No restante, principalmente próximo ali a Santa Cruz, na zona oeste do Rio, por conta desses incêndios nos ônibus, além dos impedimentos nas vias, há também todo o transtorno provocado pela falta do transporte. E isso aconteceu como uma forma de represália depois desta operação que matou, então, um dos chefes da milícia que atua nessa região do Rio de Janeiro. Vejam só, o número foi aumentando, começou ali com 13 ônibus, foi aumentando, chegamos a 24 agora. E a polícia, então, agora, além de levantar os números, também está trazendo as investigações iniciais para mostrar de que forma que isso aconteceu e como que essa represália, então, gera agora prejuízos para a população do Rio de Janeiro, além do risco à população que está nessa região, ali na zona oeste do Rio. Já vou até passar para o nosso debate aqui, né, desse factual para quem nos acompanha, mais uma situação que expõe a questão da segurança pública no Rio de Janeiro. A Polícia Civil entra em um local, um dos chefes da milícia é morto e, em represália, outros criminosos vêm e começam a incendiar ônibus do transporte público. O que isso expõe sobre a falta de controle neste setor no Rio de Janeiro, hein, Luiz Felipe Dávila? Como a gente disse, o Estado não controla mais o território no Rio de Janeiro. Esse é o grande problema do Rio de Janeiro. É uma barbaridade dessa. É o que aconteceu com aqueles médicos paulistas participando semanas atrás de um congresso também e foram fuzilados erroneamente, foram confundidos com um dos milicianos. Ou seja, é um Estado que perdeu o total controle sobre a segurança do território. E é por isso que a população do Rio de Janeiro vive apavorada com a situação dramática da violência que afeta a vida de tantas pessoas que, na verdade, estão num fogo cruzado do crime organizado. Esta é, infelizmente, a verdade do Rio de Janeiro, que é a degeneração de péssimos governos há muito tempo que vem vigorando no Estado. Eu estou de olho aqui nas informações que chegam pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Há ali informação de que há reflexos nos bairros de Guaratiba, Inhoaíba, Paciência, Cosmos, Santa Cruz e Magarça. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 locais, 6 bairros que têm impacto por conta desses ônibus incendiados. Alan Gani. Olha, Evandro, você sabe o que me chamou muito a atenção na cobertura que a gente fez da guerra? Nós aqui, algumas vezes, perguntamos para moradores de Israel se a sensação de insegurança, mesmo com a guerra, era maior em Israel e as pessoas sob forte emoção, né? Ou no Rio de Janeiro, ou numa grande cidade brasileira. E elas responderam, não, mesmo com a guerra, a sensação de insegurança no Brasil é maior. Isso prova a falência do Estado no Rio de Janeiro. Não vamos tapar aqui o sol com a peneira. O Rio de Janeiro é uma cidade em guerra. Aliás, o filme Tropa de Elite 1 já colocou essa frase ali, né, de maneira muito visceral. E o filme foi um sucesso, em certo sentido, por conta disso, porque expôs essa situação do Rio de Janeiro que já vive há anos e está pior, né? Veja o que aconteceu no caso dos médicos, não houve solução em relação a quem executou. Sabe de onde que veio a solução? Do próprio Comando Vermelho, que fez a justiça, entre aspas, né, com as próprias mãos, executando quem matou por engano. Então isso é a falência da sociedade, a falência do Estado. Algo parecido, veja, o poder público não consegue subir o morro, não consegue arrumar gato de energia, tem que pedir autorização para a milícia ou para o tráfico de drogas. Então, é uma situação muito triste que vive a cidade do Rio de Janeiro. Segundo as informações da polícia, né, esse miliciano que foi morto é o Matheus Rezende. Faustão, ele seria o número 2 ali nessa hierarquia da milícia que é administrada pelo tio dele. Fábio Piperno, como é que você vê mais essa represália que agora prejudica não só
as pessoas ali daquela região, mas todos que dependeriam do transporte público, que precisariam circular de um lado para o outro do Rio de Janeiro, nessas áreas que foram afetadas, pelo menos 6 até agora. Evandro, eu vou concordar com tudo que os colegas falaram, porque o que eu me pergunto é o que ainda não foi falado sobre a violência aqui no Brasil e especificamente no Rio de Janeiro. Tudo. Assim, a gente já ouviu de todos os especialistas com as ideias mais, discordantes, mas assim, cada um com a sua forma de enxergar essa questão e nada foi absolutamente resolvido, muito pelo contrário, tudo vai piorando a cada ano. Vejam, e alguns fatos eles são muito interligados. Aqui em São Paulo, na semana passada, semana retrasada, a gente falava sobre as metralhadoras que foram roubadas de dentro de uma unidade do Exército, aqui na cidade de São Paulo. Entraram no Exército e roubaram várias armas aí de tropas de elite, enfim, armamentos caros e tal. Uma parte disso foi recuperada onde? Lá no Rio de Janeiro, que uma parte dessas armas foram para o Comando Vermelho. Um outro lote teria ficado aqui em São Paulo, mas o pessoal do PCC parece que não quis, porque as armas estavam muito deterioradas. Mas você vê, se rouba de uma unidade do Exército, do glorioso Exército Brasileiro, e esse negócio vai parar nas mãos do crime. Lá na Bahia, também na semana passada, foi escandalosa aí a ação de um desembargador que lá nos seus últimos dias de trabalho, liberou também um líder do crime organizado, que obviamente, a partir do momento que acabou ganhando a sua liberdade, sumiu. Então veja, não infelizmente, a gente fala do Rio de Janeiro com muita frequência, né, porque os fatos muito graves eles vão se sucedendo, mas isso é no país todo, e aí a gente está falando de segurança local, de segurança estadual, de segurança nacional, e a gente está falando de exército, de polícia civil, de polícia militar, de todo mundo. E está todo mundo com as mãos sujas nesse negócio e ninguém consegue trazer uma solução. Eu tenho até uma informação que foi passada agora, né, e a gente está acompanhando junto ao governo lá do Rio de Janeiro e também a Prefeitura do Rio. Thaís Brito, a nossa editora que está de olho, mandou aqui, ó, que às 16h50, né, às 4h50 da tarde, a cidade entrou em estágio de mobilização, que é o segundo nível em uma escala de 5, significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Daqui a pouco vou trazer também para vocês as manifestações do Cláudio Castro, que parabeniza ali os policiais que fizeram essa incursão naquela região hoje. Fala, Gustavo Segré. Acho que estamos sem áudio. Estamos sem áudio. Ativa aí. Agora sim. Agora sim, pode falar. Temos 2 recados aí que estão sendo dados não somente à sociedade do Rio de Janeiro, senão, sobretudo e prioritariamente, às autoridades. Policiais, se vocês atacarem os nossos, nós atrapalharemos a vida das pessoas. É uma questão absurda. O fato de que fica demonstrado o governo, o Estado, e não é somente uma aclaração, é completando o que os colegas indicaram, não, ele está aí de uma forma para gestionar o recurso público em alguns assuntos, mas fica muito claro que a segurança não está determinada nem limitada pelo Estado, ao contrário. E a pergunta é, isso quer dizer que não deve a polícia continuar fazendo o seu trabalho? Ou seja, não pode ter confrontos com milicianos ou com organizações delitivas em função do risco de que, se isso acontecer ou isso levar a óbito algum dos seus líderes, a cidade será atacada de novo e a sociedade será colocada em xeque de novo? E é uma situação muito grave, Evandro, porque estamos falando de segurança pública. A segurança pública sempre deve ficar em mãos do Estado. É uma prerrogativa do Estado e ele detenta, na teoria, o monopólio da força, o que nesse caso fica muito claro que não detém. Pois é, eu quero até aproveitar e trazer uma manifestação aqui do governador Cláudio Castro sobre essa situação. Olha só o que ele postou há pouco ali no Twitter. Quero parabenizar os nossos policiais do DGPE, da CORE e da Draco por prenderem hoje em Santa Cruz o Faustão, ou Teteu, que era o braço direito, sobrinho do milicianozinho. Não vamos parar. Nossas ações para asfixiar o crime organizado têm trazido resultados diários.
Hoje demos um duro golpe na maior milícia da Zona Oeste. Além do parentesco com o criminoso, ele atuava como homem de guerra do grupo paramilitar, sendo o principal responsável pelas guerras por territórios que aterrorizam moradores do Rio. O crime organizado que não ouse desafiar o poder do Estado. E aí? Peça de humor, né? O ponto é o seguinte: crime organizado... As reações de vocês já mostram tudo. É que crime organizado não se resolve com intervenção momentânea de polícia. Não é isso. Isso precisa de uma política de Estado. Precisa envolver, como a gente sempre falou aqui, inteligência, coordenação de ação. Porque a gente está falando do Rio de Janeiro, o Piperno acabou de citar outros estados... Mas isso está na fronteira do narcotráfico inserido na Amazonas. Aliás, um alto escalão do exército americano disse que o Brasil está se tornando um dos lugares que maior risco que eles colocam lá da formação de terroristas por causa das nossas fronteiras porosas e por causa desse crime organizado tomando conta. Então, ou nós acordamos para a gravidade desse narcotráfico, esse narcoterrorismo tomando conta de territórios no Brasil, ou nós não vamos resolver isso com pequenas incursões. Isso aí, olha, me foge aqui que o governador Castro falou exatamente quando houve aquele assassinato dos médicos no Rio de Janeiro, que ele ia para cima das milícias. Nem sei se é uma ação que o governo estava pensando em relação àquele problema lá de trás, que era para dar uma resposta à sociedade. Mas, assim, não vai resolver a questão do crime organizado com essas incursões. É preciso ter coordenação das políticas de segurança estadual e nacional, porque senão nós não vamos conseguir vencer a guerra contra o crime organizado. E provavelmente seja essa a sensação que essas duas questões dão, né? Porque aí você tem a morte desses médicos que, segundo as investigações, inclusive, foram mortos por engano, né? Porque foram confundidos com também pessoas que atuem na milícia ali naquela região. Aí vem o governador do estado e fala, não, nós vamos agir, isso não vai mais acontecer. Algumas semanas depois, a gente tem agora a morte de um número 2 aí da milícia na Zona Oeste do Rio e... Em contrapartida, os criminosos vão lá e incendiam dezenas de ônibus, Alan Gani. Exatamente. Perderam completamente o respeito, o pudor. Eles sabem que eles estão acima da lei, desafiam o poder público, desafiam o Estado. Olha que loucura, para médicos, para empresa de saneamento básico, para empresa de energia elétrica, para bombeiro, conseguir entrar em áreas dominadas pelo tráfico, ela tem que pedir autorização. E muitos agentes do poder público não querem, porque tem medo de morrer. Então, isso é a completa falência da cidade, a completa falência da sociedade. E aí eu concordo com o Dávila que é preciso um plano de Estado, não só de governo, mas de Estado, mirando o médio e o longo prazo, senão a gente vai simplesmente enxugar gelo. E aí, quando eu falo em plano de Estado, que envolva várias esferas públicas, Evandro. Então, por exemplo, o controle de armas na fronteira não adianta nada. Tem bastante policiamento se continuar entrando armas de maneira ilegal na fronteira. Então, passa por aí, envolve Polícia Federal, evidentemente, eventualmente até o Exército. Passa por uma justiça que tem que ser mais eficiente. O que a gente mais ouve aqui é que a polícia prende e fala, não adianta nada, porque a gente prende, a justiça solta. Então, também passa por uma instituição de Estado, ou seja, a justiça ser mais rigorosa, mais eficiente, ter leis mais duras e que sejam aplicadas. Então, também passa pelo próprio Congresso Nacional, trabalho de inteligência da polícia. Não adianta apenas uma instituição funcionar, não adianta apenas a polícia funcionar se não tiver suporte de demais instituições. É uma solução muito difícil que a curto prazo eu não vejo muita saída, mas a médio e longo prazo precisa ter um plano nacional de segurança pública nesse país. E eu trago até atualizações para vocês, porque além dos ônibus incendiados, foram montadas também barricadas ali, pneus foram queimados, impedindo a passagem em várias das ruas e avenidas que são necessárias nesta região. E aí as equipes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro estão agora reforçando o policiamento nessa área e também estão removendo essas barricadas que foram incendiadas pelos criminosos para pelo menos liberar o fluxo naquela área. Fala, Fábio Piperno. Vou ler então uma manchete publicada pelo jornal O Globo há 3 dias. PF iniciou investigação de policiais civis após desvio de 280 quilos de cocaína. Né? Foi manchete também, que saíram do complexo da Maré.
Então, o Rio de Janeiro, aliás, o país todo, para ser justo, né? Isso acontece só no Rio, dá-se a impressão de que para onde você olha tem crime e corrupção. Então, veja, é óbvio que a segurança pública tem que combater um caso como esse de hoje, né? Até porque estão queimando ônibus, isso é um crime. Primeiro porque você está queimando patrimônio, né, de empresários que provavelmente alguns deles talvez até em dificuldade por conta disso. Segundo, esses ônibus transportam pessoas de baixa renda. Como é que esse cidadão vai para o trabalho, vai para a escola, vai visitar parente? Então, é um crime contra a população e contra os empresários. Então, óbvio que a polícia, que os órgãos de segurança não podem se omitir. Agora, o problema é que isso também é enxugar gelo, né? Prende hoje, faz essa operação hoje, amanhã tem outra. É o que o Dávila falou, quer dizer, como é que você vai ter a presença frequente, a presença constante? Eu me lembro que no Rio de Janeiro, em 2009, fizeram aquelas UPPs que, na época, surgiram até com uma esperança, mas aquilo foi, enfim, sonho de algumas noites de verão, porque o projeto acabou rápido. Então, o que fazer, mas não só no Rio de Janeiro, exatamente nas fronteiras, no coração do Brasil, porque a droga, por exemplo, ela sai de outros países, ela atravessa vários estados, boas estradas, e vai parar no Rio de Janeiro, vai parar lá no Ceará, vai parar em estados onde, banhados pelo mar, até para serem exportados também. Então, o que vai ser feito no Brasil? Porque não adianta só falatório, porque falatório a gente já ouviu de tudo. Pois é, e plano também que a gente já viu acontecer em outro momento. Eu quero trazer uma outra manifestação que foi feita pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Olha o jeito que ele escreveu, gente. Quando o sujeito, além de bandido, é burro. Milicianos na Zona Oeste queimam ônibus públicos pagos com dinheiro do povo para protestar contra a operação policial. Quem paga é o povo trabalhador. E para piorar, tivemos que interromper os serviços de transporte na Zona Oeste para que não queimem mais ônibus. Ou seja, únicos prejudicados, moradores das áreas que eles dizem proteger. Essa gente precisa de uma resposta muito firme das forças policiais. Como prefeito, apelo ao governo do estado e ao Ministério da Justiça para que atuem para impedir que fatos assim se repitam. Que foi, Dávila? Falastrão, né? Tentando tirar casquinha de uma situação dramática do Rio de Janeiro. Não é isso, tem que... Essa hora, um quer jogar a bomba pro colo do outro. Não, o que a gente está falando aqui é exatamente o oposto que precisa. Precisa de um plano nacional, coordenado. Não é querer ficar um tirando casquinha do outro, explorando a desgraça das pessoas que estão sofrendo com esse tipo de ataque. O problema da cidade do Rio de Janeiro é isso aí que a gente está falando. É um reflexo do que está ocorrendo no Brasil. Apenas no Rio de Janeiro é mais visível, porque eu digo que é a capital do coração do Brasil, né? Então aquilo se torna mais visível. Mas isso está acontecendo lá no Acre, lá na fronteira, onde a droga toda passa e onde, como bem colocou aqui o Piperno, é escoado para o resto do Brasil, inclusive aqui em São Paulo, pelo Porto de Santos. Gustavo Segré. Falastrão também, concordo com Dávila. O cara deveria não apenas criticar e jogar a responsabilidade para outros, sino tomar alguma atitude, porque a Guarda Municipal também poderia cooperar com esse projeto, mas ele menciona a responsabilidade do Estado e do Estado Nacional. Agora, também é importante mencionar que tem e existem possibilidades de coibir esse tipo de coisas com uma situação mais enérgica por parte das forças de segurança e da justiça e da polícia federal, militar e todas as polícias que estejam involucradas. Mas devemos lembrar que também tem determinações, por exemplo, do STF, que proíbem algumas ações policiais. Então, tem, por um lado, uma limitação do poder público em termos de recursos e de efetivos policiais, e, pelo outro lado, também tem limitantes jurídicas para intervenção policial com o monopólio da força que detenta o Estado, para evitar que isso não somente volte a acontecer, sino para que nunca mais tenha a população do Rio esse risco de segurança também, porque, com certeza, os milicianos ou os bandidos aí devem ter solicitado as pessoas que desçam do ônibus, e aí você vê quem manda, e não é claramente o Estado. Pois é, as imagens deixam bem claro ali, né?